Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos 10. Marcos 10, a partir do versículo 46, diz assim: E foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os seus discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que calassem, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse: Chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, porque ele está chamando você. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: O que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse: Vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Curva a sua cabeça. Deus, nós colocamos as nossas vidas mais uma vez diante da Tua presença. Não somos nós, não é por nós, mas é pelo Teu amor, é por Tua graça, Senhor, que estamos aqui. E nós queremos, Senhor, ouvir a Tua voz, queremos ouvir o Teu querer, queremos ouvir, Senhor, aquilo que Tu tens a falar em nossos corações. Que Tu venhas de encontro em nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você já foi criança, né? Com certeza. E nós já brincamos de muitas coisas. E principalmente para nós meninas, existem vários tipos de brincadeira. E uma das brincadeiras é aquela brincadeira de nós sermos princesas, né? E tem todas aquelas histórias e a maioria dos contos de fadas que encantam as crianças tem a tal da fada com a varinha mágica, em que acontecem as coisas de repente, né? Imediatamente. Não tem o vestido e ela balança a varinha e de repente o vestido aparece e imediatamente tudo fica lindo, maravilhoso. Mas aí a gente cresce um pouquinho e a gente vê que é só um conto, que não existe aquilo. Mas aí nós começamos a brincar de outras maneiras, né? E eu tenho a Dani lá em casa que tem 7 anos e agora ela está na fase do brincar de faz de conta. Então ela está lá brincando e ela fala: faz de conta que tem isso aqui. E aí, imediatamente, na imaginação, aquilo acontece. Faz de conta que é assim, porque nós queremos tudo no instantâneo. Queremos tudo rápido, queremos tudo imediatamente. Mas aí a gente cresce e a gente descobre que não tem mais a varinha mágica e não tem mais o faz de conta, né? Que as coisas não aparecem no armário sozinho, mas que nós precisamos ir lá no mercado para comprar, que a conta de luz ela precisa ser paga, senão nós não temos. E aí nós começamos a ver que o imediatamente, o imediato, o instantâneo, ele nem sempre vai acontecer. É muito difícil, mas nós queremos, nós esperamos. E nós esperamos isso do Senhor. Nós queremos o imediato do Senhor. Nós queremos esse instantâneo do Senhor nas nossas vidas. Esse cego, nós vimos aqui que imediatamente ele passou a ver, ele foi curado. Imediatamente. Jesus não tinha uma varinha mágica. Jesus não tinha um faz de conta. Jesus, ele fez e imediatamente aconteceu. E é isso que nós queremos nas nossas vidas. Pelo menos eu busco isso. E muitas das vezes eu falo para o Senhor: Senhor, em tal situação, faz imediatamente. Faz aí instantâneo, eu preciso disso, porque nós queremos esse instantâneo. Mas até para nós termos o instantâneo, o imediato do Senhor nas nossas vidas, requer de nós atitudes e ações. E aí eu me lembrei, quando eu estava ali meditando na palavra de Deus, de uma aula de física que eu tive quando eu era adolescente, há uns 2 anos atrás, mais ou menos, né? Mas eu não sou muito boa em física, mas eu lembro dessa aula que dizia assim:
Toda ação tem uma... Olha que lindo, todo mundo sabe. Todas as nossas ações, em tudo aquilo que nós fazemos, tem reações. Em tudo na nossa vida. Se nós nos relacionamos bem, vamos ter bons relacionamentos. Se relacionamos mal, teremos maus relacionamentos. Se nós comemos bem, teremos uma boa qualidade de vida. Se comemos mal, teremos mal qualidade de vida. E assim por diante na nossa vida. Porque todas as nossas ações vão gerar reações. Tudo aquilo que nós fazemos vai gerar reações. E aqui nós vemos a história de Bartimeu, um cego. E a Bíblia diz, né, o nome dele, diz que ele era filho de Timeu. E a Bíblia dá uma informação importante, porque ele, lá no final, ele fala que eu possa ver de novo. Ou seja, ele não nasceu cego. Ele já teve essa experiência. Então, nós vemos aqui que há um homem que busca algo do Senhor. E ele ouve o Senhor ali, Jesus está passando, Jesus está indo por ali, e ele sabe quem é Jesus, e ele fala, opa, agora é minha chance, agora é minha oportunidade. Aquele cego, ele está à beira do caminho, e a Bíblia diz aqui também que ele estava à beira do caminho e era um mendigo. Ele não tinha grandes coisas, ele não tinha nada, ele estava ali sentado à beira do caminho, sentindo as pessoas passarem, sentindo apenas que as pessoas estão ali pedindo esmolas. E ele ouve que Jesus estaria ali. Ele ouve que Jesus passaria ali. Só que esse cego, ele também nos mostra muitas coisas nas nossas vidas. Nós não somos frutos do acaso. Nós não somos pessoas qualquer. Mas nós somos pessoas que Deus colocou na terra, pessoas com que Deus sonhou e Ele fez acontecer. E eu gostaria de falar aqui que das nossas atitudes, mediante a nossa fé, ela vai gerar reação em Deus. Se as minhas atitudes, elas são baseadas na minha fé, se as minhas atitudes são baseadas não em mim, mas em quem Deus é, ela vai gerar reações para a minha vida e para a vida de pessoas que estão à minha volta. E a primeira observação que nós fazemos aqui, e que uma ação do cego Bartimeu, é que ele clamou. A palavra vai dizer lá no verso 47, e ouvindo que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Observa que ele não falou, a Bíblia não diz que ele falou. Ele não estava ali sentado à beira do caminho e ele sempre falou simplesmente, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, eu estou aqui. Tinha uma multidão inteira e ele clama a Jesus. O clamar é aquele grito que vem da alma, aquele grito que vem do fundo. Ele fala, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Diante de toda aquela multidão, ele clama a Jesus. Ele sabia quem era Jesus. Ele sabia quem era Jesus. A ação do cego Bartimeu naquele momento foi clamar a Jesus, foi falar a Jesus, foi expor para fora o que estava acontecendo na sua alma, no seu interior. Quantas vezes nós passamos por situações das nossas vidas e nós não clamamos o Senhor Jesus. Nós simplesmente ficamos com aquela fala, Senhor, Tu sabes o que eu estou passando. Sim, Ele sabe o que nós passamos, mas Ele quer que nós o clamemos, Ele quer que nós falemos aquilo que está na nossa alma. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. É isso que Ele quer. Bartimeu, naquele momento, ele teve um posicionamento de uma pessoa que realmente precisa de Deus, de uma pessoa que realmente sabe quem é o Senhor Jesus, de uma pessoa que não esperou as circunstâncias estar favorável, mas ele clamou ao Senhor Jesus. Ele clamou ao Senhor Jesus. Você tem clamado ao Senhor Jesus? Ou você tem simplesmente se calado diante das circunstâncias?
Você tem clamado ao Senhor Jesus ou você tem simplesmente aceitado a situação, sentado à beira do caminho, observando que as coisas estão acontecendo? Ah, não, o Senhor sabe o que eu estou passando e no momento certo Ele virá ao meu encontro. Sim, Ele vai vir ao seu encontro, mas Ele quer que você vá ao encontro dEle. Ele quer que você abra o seu coração e vá à presença dEle. Ele quer que você se rasgue na presença dEle. E aí, o cego Bartimeu sabia quem era Jesus. Ele sabia que não era qualquer homem. Ele já tinha ouvido falar dos milagres que Ele tinha feito. E ele clama: Jesus, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Imagina uma multidão ouvindo aquele homem gritando. E aí a palavra do Senhor nos diz que eles mandavam com que se calassem, com que ficasse quieto. Homem, fica quieto aí, Ele não vai te ouvir, quem é você? E aí ele gritava cada vez mais: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. A ação de Bartimeu ao clamar Jesus causou a reação em Jesus de ser ouvido. Ele foi ouvido por Jesus. Ele foi ouvido pelo Senhor Jesus, porque o grito veio da alma, porque o clamor ele veio da alma, e isso que o Senhor quer das nossas vidas, que nós olhemos para Ele e clamemos com a alma, não simplesmente da boca para fora. Sabe aquelas orações que às vezes a gente faz numa semana, mas na outra a gente já esquece, segue a vida, daí depois 15 dias se passam, um mês, e a gente volta a orar, e aí as coisas não acontecem, a gente fala assim: ah, porque Jesus não quis me dar. Não, é porque nós não tivemos perseverança, é porque nós não clamamos da alma, é porque Ele viu que aquilo não há importância para as nossas vidas, mas quando Ele sonda o nosso coração, quando Ele olha para as nossas vidas e vê esse clamor que vem da alma, Ele não despreza. A palavra do Senhor diz que Ele não despreza um coração quebrantado, um coração contrito na sua presença. Bartimeu clamou da sua alma. E Ele nos ensina que nós temos que clamar ao Senhor Jesus. Nós precisamos nos posicionar, porque nós sabemos quem é o Senhor. Eu acredito que se eu perguntar aqui para todo mundo, você vai ter uma história de encontro com o Senhor na sua vida. Algo Ele fez na sua vida, que você sabe quem Ele é. Clame Jesus, clame Jesus. Isso que nós aprendemos com Ele. O clamor, ele precisa vir da alma. Esse deve ser a nossa ação. O segundo ponto que nós vemos aqui é que diante de toda aquela multidão, eles mandando ele se calar, ele não se amedrontou diante da multidão. Ele não se acovardou com o povo mandando ele ficar quieto, mas ao contrário, cada vez que o mandavam ficar quieto, a palavra diz que ele gritava cada vez mais: Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Ele não se amedrontou com as vozes que estavam à sua volta. Você tem se amedrontado com as vozes que estão à sua volta? A coragem de Bartimeu aqui é algo impressionante, porque ele era um mendigo. Ele ficava à beira do caminho pedindo esmolas. Naquele tempo, não tinha muito o que fazer. Nós somos assim também. Se uma pessoa que está ali na beira do caminho, sentada no meio-fio, numa porta de uma loja, às vezes fala alguma coisa, nós olhamos torto para essa pessoa. Não? Às vezes um drogado, um bêbado está sentado à beira do caminho e quando ele fala alguma coisa, nós olhamos meio que desprezando. Porque nós achamos que aquela pessoa não é digna de algo. Porque nós julgamos que por ela estar naquele estado não é digno de merecimento de compaixão, de misericórdia. Mas aí, esse cego, ele não estava nem aí para o que os outros estavam falando, para as vozes que estavam mandando ele se calar. Ao contrário, quanto mais mandavam ele se calar, mais ele clamava ao Senhor, mais ele se colocava na presença do Senhor, mais ele gritava para Deus. No meio da multidão, mesmo as pessoas falando, ele gritava. E quantas vozes às vezes nos mandam nos calar. E às vezes eu não falo nem vozes externas, mas quantas vozes aqui que mandam nos calar?
Quantas vezes nós estamos na presença do Senhor e as vozes falam assim, mas por que você vai fazer isso? Por que você vai clamar por isso? Por que você vai agir dessa maneira? Não faça isso. Quem é você para estar na presença do Senhor? Fica aí na sua. Continua sentadinho na beira do caminho. Continua quietinho nesse lugar. Quem é você para clamar ao Senhor Jesus? Você acha que Ele vai te ouvir? Você acha que isso vai acontecer contigo? Quantas vezes nós escutamos essas vozes? Quantas vezes escutamos essas vozes e esquecemos de escutar a voz do Cristo nos chamando? Quantas vezes nós esquecemos de escutar a voz daquele que realmente se importa conosco? Quantas vezes nós não nos lançamos para a voz daquele que realmente nos chama para a sua graça, para a sua maravilhosa luz, para o seu amor? A palavra de Deus lá em Timóteo diz que o Senhor não nos deu um espírito de covardia e de medo, mas sim Ele nos deu um espírito de ousadia, de amor. Ele nos deu um espírito para que nós venhamos ser ousados em Sua presença, para que nós venhamos ter coragem diante dEle, ousadia de estar na presença do Senhor, no nosso trabalho, na nossa casa, na igreja. Muitas das vezes nós falamos, eu não vou levantar a mão, não vou pular, não vou fazer isso, porque o que os outros vão pensar. Deixa os outros pensarem, mas deixa o Senhor olhar para você e ver uma alma quebrantada na presença dEle. É isso que importa. Nós nos preocupamos muito com o que os outros pensam e esquecemos do que o Senhor pensa de nós. Como diz o pastor Claudinho, o Senhor está feliz contigo. O Senhor está feliz com as tuas atitudes. Eu me recordo que no começo do nosso ministério pastoral, às vezes nós estávamos lá na igreja e eu ia orar, ia chorar, e aí de repente chegava alguém no final do culto, pastora Renata, você está bem? Está tudo bem? Porque você estava chorando o culto inteiro. E todo mundo sabe que eu sou chorona, né, e tal. E aí eu falava assim, não, está tudo bem. Eu só estava adorando ao Senhor. E aí, diante de um tempo ali, mediante um tempo, eu fiquei assim, não, eu não vou mais adorar. Eu vou ficar, na minha, só levantar a mão, malemar, né? E não vou me expressar porque está causando incômodo. Mas eu não estou adorando a homens. Eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para aquele que é o autor da vida, para aquele que nos criou. E aí eu falei assim, quer pensar, pensa, né? Vou chorar, vou pular, se preciso for, vou deitar no chão, mas é o Senhor que importa agradar a Deus e não a homens, importa ser ouvido pelo Senhor e não por homens, importa tocar o coração de Deus e não de homens, importa estar na presença de Deus e não de homens, porque quando chegar lá no grande, glorioso dia, ninguém vai chegar e vai falar, você fez isso, você fez aquilo, Renata. Você cuidou de criança, você fez isso. Não, quando eu chegar perante o Senhor, Ele vai falar assim, eu te conheço, entra para o meu gozo. Ele não vai perguntar o que eu fiz, Ele não vai perguntar o que eu deixei de fazer, mas Ele vai me conhecer. Eu não posso ter medo de estar na presença do Senhor. Eu não posso ter medo de me lançar na presença do Senhor. E o terceiro ponto que nós vemos aqui na vida do cego Bartimeu é que ele não estava preso às coisas, às circunstâncias. A única coisa que ele tinha aqui era uma capa. Ele era um mendigo. Essa capa era o seu bem. Ela protegia-o do sol, protegia-o da chuva, protegia-o do frio. Quando na noite ele estava com ela. E quando ele vê ali que Jesus o chamou, que Jesus fala para os discípulos, mande-o chamar. A palavra de Deus, lá no verso 50, diz assim, atirando a capa para o lado, o cego levantou-se, deu um salto e foi até Jesus. Ele não queria saber das coisas que o prendiam, mas ele deu um salto e foi para a presença de Jesus. Ele se desprendeu de tudo, ele se rasgou e foi para a presença de Jesus, porque ele sabia quem era Jesus e aquela era a oportunidade da vida dele. E ele não ficou olhando as circunstâncias, ele não ficou pensando o que os outros pensariam, ele não ficou pensando que talvez a capa dele fosse pisoteada pela multidão. Não, ele foi para a presença de Jesus.
Quantas vezes o Senhor nos chama para a sua presença e nós não largamos a capa. Nós ficamos com a capa. Ah, Senhor, daqui a pouco eu vou. Eu tenho tanta coisa para fazer, agora não dá. E aí nós seguramos a nossa capa. Jesus, espera aí um pouquinho. Eu tenho que trabalhar aqui, mas porque meus filhos são pequenos, mas depois eu vou. Jesus, espera só um pouquinho, o dia hoje está corrido, Senhor, eu tenho tantas coisas para fazer, daqui a pouco eu vou. Jesus, hoje eu não vou poder ir, porque surgiu aqui um problema, fiquei agarrado, e não vai dar. E a gente vai segurando a capa. E a capa vai vindo sobre as nossas vidas. O problema é que essa capa vai pesando. Um tecido, ele vai ficando pesado. Vai ficando incômodo nas nossas vidas. E aí nós vamos usando como desculpas. E aí a beira do caminho, ela vai ficando cômodo. Vai ficando confortável. E às vezes vamos ficando ali, ajustados naquele lugar. Mas o cego Bartimeu, ele nos ensina a nos desprender do nosso eu. Era tudo aquilo que ele tinha. E ele lançou e foi ao encontro de Jesus. O que tem sido a tua capa? O teu trabalho? A sua hora de lazer? Os seus amigos? As suas crenças? Os seus achismos? A sua maneira de viver? O que tem sido aquilo que tem te impedido de estar na presença do Senhor? O que tem sido aquilo que tem impedido você de receber a ação do Senhor na sua vida? O cego Bartimeu, ele reagiu com coragem, ele agiu com coragem e teve a atenção do Senhor, ao ponto do Senhor o chamar. O cego Bartimeu, ele teve a ação do desprendimento e ele teve: o que queres que eu te faça, meu filho? O que queres que eu te faça? Eu ouso aqui que a pergunta não tinha nem que ser do Senhor Jesus para nós, mas tinha que ser de nós para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres, Senhor, que eu te faça? O Senhor olhou para a minha vida. O que queres, Senhor, que eu te faça? O que queres, Senhor, que eu te entregue? O que queres, Deus, que eu coloque diante da tua presença? O que o Senhor quer que eu derrame diante da tua presença? Consegue perceber que as nossas atitudes, elas geram em Deus uma reação para com as nossas vidas, mas não porque nós merecemos, mas porque a sua graça nos alcançou, porque o seu amor nos viu, porque a sua vida nos encontrou. Nós não somos merecedores. E aí, quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor, o imediatamente ele acontece. O imediatamente ele vem. E ele veio na vida do cego Bartimeu. Ele veio sobre ele e o cego Bartimeu, ele viu. Ele teve a sua visão restaurada. Ele teve a sua vida transformada. Porque o Senhor o enxergou. Mas às vezes, o imediatamente do Senhor, ele não vai ser como nós queremos. Ele não vai ser como nós esperamos. A passagem do Senhor lá, quando Paulo está conversando com Deus em sua oração, ele descreve um clamor dele sobre um espinho na carne que ele tem. Alguns teólogos dizem ser algumas perturbações, outros dizem ser alguma questão de saúde, mas fato é que Paulo tinha um espinho na carne. E Paulo, diante da presença do Senhor, em sua oração, em suas atitudes, em suas ações para com o Senhor, ele declara: Senhor, mesmo que eu não seja curado, mesmo que eu não tenha essa resposta, mesmo que eu não tenha isso que eu estou lhe pedindo, eu sei que a tua graça me basta. A tua graça me basta. A minha pergunta para esse texto, toda vez que eu leio, toda vez que eu me deparo com ele, toda vez que eu começo a pensar, que graça foi essa que Paulo acessou? Que o fez perceber que nada mais bastava para a vida dele a não ser a graça do Senhor. Que amor tão grande foi esse que Paulo experimentou,
que ele se derramou na presença do Senhor e declarou: Senhor, a tua graça me basta. A tua graça me basta. Eu posso viver, Senhor, com esse espinho. Eu posso caminhar, Senhor, com isso. Mas a tua graça me basta. O teu agir me basta. O Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Quando nós vamos ao encontro do Senhor. O Senhor age nas nossas vidas quando nós agimos em função a Ele, quando nós clamamos a Ele, em toda e qualquer circunstância. O Senhor se faz presente em nossas vidas. O Senhor age em nosso meio. O Senhor faz acontecer. Quando o vento está balançando, quando a vida está um caos, Ele manda a bonança, Ele manda o sustento, Ele manda o socorro. A questão de 1 mês, quase 2 meses atrás, eu bati o nosso carro. Nós tínhamos um Jeep, porque quando a gente faz, tem que fazer bem feito, viu, irmãos? Bati a ponto de dar um PT no carro. Então, tem que fazer bem feito, né? E agora eu brinco, né? Mas na hora, e eu bati o carro ali pertinho da irmã Inês, né? Da casa da irmã Inês. E eu fiquei muito sem noção, né, do que estava, fiquei muito nervosa. Eu estava com as crianças, e aí as crianças começaram a chorar, e o motorista do outro carro estava sangrando, e eu fiquei atordoada, eu não sabia se eu ligava para o pastor, se eu ligava para a polícia, para quem eu ligava, estava tudo um caos, e eu não sabia o que fazer, e carro buzinando, tinha que pegar o triângulo para pôr lá, e aí eu sem saber o que fazer. No meio daquele caos, daquele tormento todo, chegou um senhorzinho. Ele pegou na minha mão e ele falou assim: moça, calma, está tudo bem, está tudo bem. E aí eu respirei fundo, acho que voltei em mim, e eu falei assim: o senhor pode ligar para a polícia? Porque eu não lembro o número da polícia. Ele falou assim: tudo bem, a gente vai ligar, mas está tudo bem. E aí naquele momento eu consegui voltar em si, aí já fui lá atender as crianças, já falei com o motorista, e aquele senhor desapareceu no meio da multidão. Eu não vi mais, eu não fiquei sabendo mais quem era ele, e aí começou a vir outras pessoas para ajudar, veio o Antônio, a Natália, né, o pastor Davidson, a Carol, o Mateus, veio todo mundo lá, né, foi quase que a gente fez um culto, né, foi todo mundo lá. E aí, mas naquele momento, para mim aquilo foi um refrigério, que o Senhor falou assim: eu vou mandar alguém lá para ela ver. Ela não está percebendo que eu estou no controle. Deixa eu mandar alguém lá para que ela veja. No meio do caos, no meio da tormenta, o Senhor, Ele vem sobre as nossas vidas e Ele fala: calma, calma. Está tudo no controle, a minha graça te basta. O carro vai, mas a minha graça te basta. As coisas acontecem, mas a minha graça te basta. A minha graça te basta. E aí, depois dessa experiência, eu fiquei meio amedrontada de dirigir. Toda vez que eu vou dirigir, né, aquele sufoco. E aí eu dirijo 30 km por hora. Vocês verem alguém dirigindo aí? Sou eu, devagarzinho. Fiquei meio com medo, e esse tempo eu parei o carro, eu não conseguia dirigir, eu travei. E aí eu mandei mensagem para o pastor, eu falei assim: Moisés, eu não consigo dirigir, eu não consigo sair do lugar, eu estou travada. E aí ele falou assim: Rê, você tem que vencer isso. E aí ele pegou e falou assim: eu vou desligar o telefone, eu vou orar, mas você vai dirigir. E aí eu desliguei, eu liguei o som do carro, e naquele momento estava cantando a música: assim que luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas estou guardado por ti. E eu lembro que eu levantei no último volume do carro. Eu parecia uma louca, né? Porque daí eu liguei o carro. Eu falei: Senhor, é assim que eu luto minhas guerras, orando o Senhor e dirigindo chorando, né? É assim que eu vou vencer. É assim que eu vou chegar, porque eu estou te louvando, eu estou te louvando, eu estou te adorando. E eu fui clamando, e eu fui clamando. E quando eu vi, eu estava aqui na igreja. Eu entrei na igreja tremendo, eu falei para Moisés: eu consegui, eu venci. E aí nós fomos, né, eu fui buscar ele, fomos para o destino que nós tínhamos que ir. E ali eu me senti aliviada, porque quando nós clamamos o Senhor, Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Qual é o clamor da tua alma?
Qual é a petição da tua alma que você tem clamado, que você tem colocado diante do Senhor? Aquele cego, ele não tinha nada mais além do que aquela oportunidade, e ele agarrou ela de todas as maneiras. E sabe que o imediatamente dele aconteceu? Não foi apenas uma cura física, mas a palavra de Deus diz assim: vá, a tua fé te salvou. Vá, a tua fé te salvou. Ele teve a vida eterna com o Senhor Jesus. Ele seguiu o Senhor Jesus. Ele se lançou, ele se entregou, porque ele entendeu a graça que alcançou a sua vida. Ele era um mendigo, ele não tinha valor, mas a graça do Senhor o fez ser alguém, o trouxe para a sua maravilhosa luz. E é isso que o Senhor faz com as nossas vidas. Qual é o teu clamor para com o Senhor nessa noite? Você tem lançado a sua capa diante do Senhor? Você tem clamado Ele? Você tem se posicionado diante do Senhor sem medo, sem reservas, na presença do Senhor? O que você tem feito? Ele está ali. Mesmo que tenha a multidão inteira, Ele está ali, esperando ouvir a tua voz, esperando ouvir o teu clamor, esperando ouvir aquilo que você tem a falar com Ele, esperando ouvir o teu agir, a tua ação, para que Ele venha e faça a reação dEle para você. Gostaria de convidar você a ficar em pé. Qual é o imediatamente que você tem colocado diante do Senhor? Qual é a ação que você tem dado ao Senhor? E qual é a reação que você tem esperado do Senhor? Talvez algo na sua família, talvez algo no seu trabalho, talvez algo na sua vida emocional, talvez algo na sua vida espiritual que você tenha pedido para o Senhor: Senhor, eu estou cansado de estar à beira do caminho, mas eu quero, Senhor, experimentar essa graça. Por vezes eu me pego falando para o Senhor: Senhor, eu quero acessar essa graça. Essa graça que Paulo acessou. Essa graça que João lá na ilha de Patmos acessou. Essa graça que Isaías viu e falou: ai de mim, que sou um homem de impuros lábios. Essa graça que eles experimentaram quando sentiram o toque de Jesus na sua vida, de uma maneira tão sobrenatural. Só basta clamarmos o nome de Jesus. E nós clamamos aqui nessa noite declarando que Jesus é vida, que Jesus é cura e que Ele é poderoso. Clame ao Senhor. Lembre-se, não importa da multidão, clame ao Senhor. Traga o seu grito da alma e fala: Senhor, eu estou aqui, eu preciso de Ti. Eu clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo, Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando o vício desta geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Declare pelas ruas
o nome de Declare. Jesus. Sobre a escuridão, Declare quem Ele é na sua vida. trazer a sua Aleluia. sobre sua família. Clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida, Jesus. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Levante suas mãos. Senhor, nós declaramos, ó Pai, nessa noite o quanto nós precisamos do Senhor. Pai, se necessário for, nós vamos fazer como aquele cego. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de nós. Se necessário for, Senhor, nós vamos gritar no meio da multidão. Nós vamos nos lançar, Senhor, mas nós queremos a Ti, Jesus. Nós queremos acessar a Tua presença. Nós queremos estar na Tua presença. Nós queremos habitar na Tua presença. Nós queremos fazer morada na Tua presença. Nós queremos que o Senhor olhe para nós, ó Pai, e nos veja como nós somos, ó Deus, como Seus filhos. Que nós venhamos ser reconhecidos por Ti no grande e glorioso dia, porque nós estivemos na Sua presença, Senhor Jesus. Nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, se há clamor aqui, ó Deus, por cura, Deus, venha com a Tua cura. Venha, Senhor, com bálsamo, Senhor, o renovo, ó Pai. Se há, Senhor, clamor, ó Deus, por abrir portas de emprego, Senhor, ó Deus, abre, Senhor, as portas, ó Deus. Se há clamor, Senhor, por restauração da família, Senhor, venha com a restauração. Venha, Senhor, com a Tua graça. Senhor, se há, ó Pai, clamor por um despertar espiritual, Senhor, que o Teu despertar venha sobre vidas, ó Deus, mas que nós possamos, ó Deus, jamais nos calar, mas em todo o tempo clamar, Senhor, o Teu santo e poderoso nome. Jesus, nós nos colocamos em Tua presença, nós nos derramamos diante de Ti, Pai. Como é maravilhoso estarmos diante da Tua presença, Deus. Como é maravilhoso, Senhor, nós sentimos, ó Deus, a Ti. E é isso, Senhor, que nós queremos estar constantemente, Senhor, diante do Teu altar. Em nome de Jesus, nós declaramos a bênção, Senhor, sobre a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.